eu quero lembrar a todos que ao final dessas 2 sessões, hoje nós teremos 2 palestrantes, ao final nós teremos um bloco de perguntas e respostas, então aqueles que têm questões, eu peço que coloquem no chat, se identifiquem, coloquem o nome do estado de onde você está falando, e no final a gente faz uma compilação e passa a pergunta para os palestrantes. Então, eu já iniciando, eu vou apresentar o nosso primeiro speaker, que vai ser o Dr. Elísio Contini. Ele é pesquisador e gerente adjunto da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa. O Dr. Elísio possui doutorado em Economia pela Universidade de Münster, foi por 2 vezes presidente da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia, foi também coordenador do Labex Europa da Embrapa e chefe da assessoria de gestão estratégica do MAPA, é membro do Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp e do Food Nutrition Council do World Economic Forum, é editor de 4 livros e de mais de 60 artigos técnicos científicos relacionados ao agronegócio e à pesquisa agropecuária. Doutor Elísio, quero agradecer muito ter aceitado o nosso convite para estar aqui falando hoje, agradeço à Embrapa também por ceder a sua presença aqui conosco. A palavra é do senhor. Obrigada. Muito obrigado, Suemi. Bom dia a todos. É um grande prazer participar desse evento, né, que eu considero de suma importância para o desenvolvimento do Brasil. Eu vou apresentar algumas ideias e alguns exemplos. Então, por favor, nós vamos iniciar com a minha apresentação. Acho que está aparecendo aí. Ainda não, doutor Elísio, compartilhe a tela, vamos lá. Só um minutinho, gente. Está vendo? Ainda não. Se quiser, a gente pode compartilhar por aqui, doutor Elísio. Compartilha por aí, por favor. Evelyn, você pode colocar, por favor, a apresentação do doutor Elísio? Não, agora apareceu. Apareceu? Está aparecendo aí? Está aparecendo? Agora sim. Não, a Evelyn está colocando. O senhor consegue ver, doutor Elísio? Tá, eu estou aqui com a tela. Bom, eu parabenizo a CNA por ter, vamos dizer, programado essa capacitação sobre inteligência comercial, que é muito importante todos nós termos conhecimento e aprendermos mais. E aqui vai o tema conhecimento à concorrência internacional, que é de hoje. As questões principais que a CNA colocou é sobre os principais concorrentes, as vantagens desses concorrentes nesse mercado, questão de tarifas para produtos e informações de produção local de um país. Eu vou me ater, o Pedro talvez vai a tratar muito mais dessa parte prática, que também é importante, mas eu vou me ater muito mais a alguns princípios, algumas teorias que devem ser fundamentais também para quem trabalha nesta área e quem participa desse setor de exportação. Eu apresento 3 teses fundamentais, que primeiro, é muito importante abastecer o mercado interno. Vocês veem aí a crise de aumento de preços que está ocorrendo, com problema de fome. Isso é muito grave até, e nós temos que nos preocupar. Mas a minha tese é que o crescimento do agro brasileiro está nas exportações. Se vocês olham os produtos, soja, milho, né, principalmente, são produtos que estão no mercado, estão integrados no mercado internacional. Esses crescem. Outros produtos, como talvez mandioca, eu gostaria que crescesse também, mas não estão integrados ao mercado internacional, então o crescimento se dá muito mais pelo crescimento
da população, aumento da população. E o que deve, vamos dizer, exportar, esses têm o crescimento acentuado. E o momento das exportações é muito positivo para os próximos, eu coloquei 2021, mas vocês podem colocar mais uns 2, 3 anos. A demanda e os preços mundiais estão fortes, o dólar está alto, vejam o que acontece na China. E aí, do ponto de vista teórico, tinha uma tese há alguns anos atrás, os mais antigos se lembram, de que quando temos uma produção robusta, grande, os preços no Brasil caem. Hoje, essa tese não existe mais. Por quê? Porque há produtos que estão voltados para o mercado internacional. E a última tese minha é que nós estamos numa economia de recursos naturais, agronegócio, minérios e assim por diante. E eu gostaria que um dia nós tornássemos uma economia do conhecimento, como muitos países, Estados Unidos, Europa e o próprio Oriente Médio está se transformando. Bom, meu roteiro é alguns princípios e exemplos de informações que nós temos, bem simples. Quanto aos princípios, eu tirei de um livro que eu acho que valia a pena vocês lerem, que é a Inteligência Competitiva, do Michael Porter. É um livro clássico em que apresenta, vamos dizer, conceitos de como você entrar e dominar o mercado internacional. Primeiro, você tem que ter uma liderança em custos. Quer dizer, se você tem custos muito altos, e eu falava há pouco da questão da infraestrutura no Brasil, que melhorou muito, então, se você tem custos muito altos, você dificilmente entra, principalmente com produtos, vamos dizer, de baixa densidade econômica. Baixa densidade econômica, eu diria assim, um exemplo, milho tem baixa densidade econômica em relação à soja. Uma tonelada de soja vale praticamente o dobro de uma tonelada de milho. Nós estamos aí numa função hoje muito complicada, que os preços subiram demais no mercado internacional e no mercado nacional também. Mas o princípio é esse, você tem que ter custos baixos para poder competir no mercado internacional. Outro princípio é você ter um produto diferenciado. Senão, vamos dizer, se você tem um produto igual aos outros, vamos dizer, os compradores podem ir para o concorrente. O terceiro princípio é a questão da tecnologia. Que tecnologia você tem na produção de peixe, na produção de mel, na produção de outros produtos? É uma tecnologia de fronteira? Se não for, você tem que ir atrás de uma tecnologia de fronteira, senão você pode exportar um ano, pode não exportar outro, mas você não tem uma visão de longo prazo e, vamos dizer, você não está concorrendo forte nesse mercado. Você tem que olhar substitutos também. Se há uma linha de substituição, que seja fornecimento de outros países ou um produto que substitui o teu, esse é um perigo para o seu negócio. Temos outros princípios como barreira de entrada e saída. Se você tem um grande investimento, você dificilmente vai sair desse investimento tão rápido. E se você, para entrar no negócio, você tem que investir muito, também é uma barreira para você entrar nesse negócio de exportação. Um outro princípio que o Michael Porter acentua muito é a concorrência interna. Se você tem um ambiente de concorrência interna, você cria competitividade e isso permite que você, no futuro, venha a exportar com competitividade. Outro princípio é a política governamental, que é importante.
não dá para minimizar a participação do governo, principalmente federal, nas exportações. Vamos ver mais à frente um pouco esses princípios no caso do Brasil. Bom, fatores Brasil que impactam a exportação. Nós tínhamos, há alguns anos, vinha se discutindo muito o custo Brasil. O custo Brasil importava toda essa linha de infraestrutura, de impostos, uma série de itens, dificuldades de fazer negócios no exterior. Eu elogio a CNA e a Apex e outros órgãos aí, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura também, nesta ajuda a exportar mais. Nós temos um outro problema que é a proximidade física. Então, nós temos feito alguns artigos sobre a potencialidade da África em exportação. Claro que a África é muito mais próxima da China, Índia, do sul da Ásia. Então, nós temos nisso uma desvantagem, em princípio, em relação a outros países, porque nós temos, vamos dizer, uma distância razoável em relação a mercados internacionais. Infraestrutura é super importante. Escala de produção. Não adianta você exportar 1.000 toneladas num dia, no mês seguinte não exportar nada. Quer dizer, você tem que ter uma escala de produção que permita você abastecer um mercado internacional. A importância do entorno, né? Você vê, por exemplo, a indústria de carnes de aves e suínos se desenvolvendo no oeste de Santa Catarina. Quer dizer, o entorno ajuda, né? Você vê mel, talvez, no Piauí, há um entorno favorável nesse momento. Um ponto fundamental para o fator Brasil são os acordos comerciais. Nós estamos muito mal em acordos comerciais. Esperamos que o acordo Brasil ou Mercosul, União Europeia, venha realmente trazer grandes vantagens. Nós estamos fora dos grandes acordos comerciais que permitiriam facilitar a exportação. Isso, tanto CNA, como Fiesp, como outros órgãos têm pressionado para que o Brasil realmente realize acordos internacionais. Outro fator Brasil é a volatilidade do câmbio. O câmbio está muito alto, começa a exportar, depois o câmbio cai, não dá mais para exportar. E o último problema que eu considero fundamental nesse momento é a questão da crítica internacional sobre o meio ambiente e sobre as exportações, sobre questões sociais. Nós estamos resolvendo isso, vai dar muito trabalho e isso impacta os pequenos exportadores também. Bom, algumas informações necessárias para a exportação. Considerar a evolução da população e da renda em diferentes países onde você quer entrar, né? Tem que ter um produto que esteja alinhado alimento, nutrição, saúde, a questão da qualidade e a sanidade, um produto que seja prático, né? Que tenha rastreabilidade, a continuidade no fornecimento e a questão agora que surge aí, que é a ESG, governança, a questão ambiental e a questão social. Né? Eu apresento aqui uma tabela e para reflexão com vocês todos sobre o que a população mundial come hoje, se alimenta hoje, e o modelo de dieta de Harvard. E observem bem, cereais e tubérculos
Hoje, o mundo se alimenta, 47% são cereais e tubérculos, 11% frutas e legumes, 16% açúcar. E vejam, no lado direito, a proposta de uma dieta saudável e ótima de Harvard. Cereais e tubérculos, o mundo deveria se alimentar em 20% disso. E frutas e legumes, quase 50%. Então, passando de 11% para 50%. Estamos longe de uma dieta saudável no mundo, né? E só um minutinho, que tem um cara me telefonando aqui. Desculpa. Então, se nós quisermos uma dieta saudável, né, nós temos que trabalhar muito em cima de frutas e legumes, menos em cereais e menos em açúcar também. Então, há um mar de alternativas para quem está entrando no mercado internacional, em termos de frutas, principalmente. Não é possível, eu estive há alguns anos, uns 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, em São Petersburgo, na Rússia, um hotel de 5 estrelas, claro, pago por órgãos internacionais, e a parte de frutas de manhã era frutas enlatadas. Pô, não é possível que o Brasil não tenha alternativa de criar um sistema de exportação de frutas para esses países, para hotéis de grandes redes e assim por diante. Eu lembro do ex-ministro Pratini de Moraes, que ele escolheu 2 áreas prioritárias para exportação. Uma era frutas e outra era carnes. Carnes nós evoluímos, né? Mas frutas ainda, nós estamos exportando frutas, eu tenho uns exemplos aqui, estamos exportando ao redor de $1 bilhão de frutas in natura. Isso é muito pouco para um país com potencial e dimensões do Brasil. Eu vou dar alguns exemplos aqui, muito rápido, de informações que nós coletamos na Embrapa. Por exemplo, sobre o mel, né? Nós fizemos um trabalho sobre o mel, olhando o mercado europeu, principalmente devido ao acordo Mercosul-União Europeia. E os principais, identificamos fatores limitantes, como a dependência do mercado externo, a instabilidade de preços internacionais, fraudes e falsificações de produtos apícolas, a importância da China, não só como consumidor, mas também em termos de falsificação de produtos e exportando para os Estados Unidos. O aumento da concorrência no mercado internacional, o baixo consumo brasileiro, que também podia aumentar muito, a legislação brasileira, que talvez não seja melhor, burocracia nas exportações, falta de investimento em pesquisa, isso em relação ao mel, conflitos entre agronegócio e culturas convencionais e apicultura, soja, defensivos que afetam a apicultura, e o último, imagem e reputação do Brasil no exterior, que é muito importante no momento em que nós estamos, vamos dizer, bastante negativados. Fizemos algumas sugestões de encaminhamento nesse trabalho, que é avaliar a produção e estratégia comercial de novos competidores no mercado de mel, promover aspectos de sustentabilidade econômica, social e ambiental da produção, avaliar os impactos do acordo Mercosul e União Europeia na cadeia de mel e investir em pesquisa e desenvolvimento do setor. Sugestão de encaminhamento para esse setor de mel, ter maior controle sobre a produção interna e reforçar mecanismos de compliance de todos os atores envolvidos, revisar e atualizar o planejamento estratégico
do mel, manter e ampliar a reputação positiva de produtos apícolas brasileiros no exterior. E aí tem alguns fatores limitantes, que é a falsificação do mel natural, não sei no Brasil, mas principalmente da China, tem havido muita queixa em relação a isso. A questão da qualidade do mel produzido, a estrutura de produção, formas de armazenamento e durabilidade do produto, organização e suporte aos pequenos produtores que sozinhos não conseguem avançar. Bom, aqui eu apresento agora, mais para conhecimento de vocês, alguns trabalhos que nós fizemos quanto à exportação, por exemplo, de grãos. Não estamos mal, estamos aí em quantidade no segundo lugar, depois dos Estados Unidos, com 19% no último ano em termos de exportações, evoluímos de 12%. Então, o Brasil exportou cerca de 123 milhões de toneladas de grãos, né? Nos últimos 20 anos, nós exportamos 1,1 bilhão de toneladas, nós estamos progredindo, é um país grande, temos chances, não só de milho e soja, mas, por exemplo, produtos que a Índia, eu considero a China o grande mercado hoje, mas a Índia vai ser, nos próximos anos, um grande mercado, por exemplo, para grão de bico, para lentilha, para outros produtos que ainda nós estamos, vamos dizer, experimentando a exportação. Aí tem o valor da exportação também de grãos, né? Eu passo alguns produtos aqui, como o milho, que nós temos chances ainda de evoluir muito, né? Somos praticamente o terceiro maior exportador nos últimos 20 anos, mas podemos evoluir muito ainda. E aí o valor da exportação também em terceiro lugar. Soja, evoluímos muito na exportação, vocês viram esses dias as projeções para o próximo ano, que estamos próximo de 150 milhões de toneladas de soja. É um grande produto, vamos continuar sendo grandes nesse mercado. Isso em valor, vejam só também grande, vamos dizer, divisas para o país. O arroz. O arroz, ainda nós ensaiamos alguma exportação no último ano, estamos lá em 10º lugar, mas se nós quisermos evoluir muito no produto de arroz, nós temos que entrar no mercado internacional. É um mercado muito fechado, que os países, principalmente da Ásia, dominam esse mercado, mas podemos avançar aí em valor, até nem participando dos 10 primeiros. Carnes, evoluímos muito, né? Carnes em quantidade exportada, né? Em valor também, é um grande mercado, né? E não só em carnes tradicionais. Frutas, esse é um potencial, eu diria, não é um problema, é um potencial que nós temos que explorar no futuro, que nem o Chile fez. Não dá para exportar todos os produtos de uma forma ótima, mas temos que avançar e rapidamente temos potencial. O Brasil pode exportar muitas frutas na Amazônia, do Nordeste e de outras regiões. O valor aí de exportação, nós estamos com 3 bilhões no último ano, mas incluem aí frutas como laranja, processada e assim por diante. Em termos de frutas naturais, é ao redor de 1 bilhão. É muito pouco para o potencial e a dimensão do Brasil. Bom, eu entro aqui no último slide meu, depois vamos para perguntas, né? Nós prevemos, e aí com base em informações do Fitch, Rates e de outros organismos internacionais, que nesse segundo semestre a economia mundial
está começando a deslanchar. Até o fim do ano, nós vamos ter o início do próximo ano, o primeiro trimestre, apesar da pandemia, que ainda tem muitos problemas, mas a economia mundial vai deslanchar. E isso significa oportunidades para as exportações brasileiras. Segunda consideração é de que não se pode ser bom exportador em tudo, em muitos produtos, mas vamos nos concentrar por regiões, vamos nos considerar em produtos importantes e novos também. Esses dias, um professor chamado Salo, eu acho que é da Universidade de Nova York, fez uma apresentação sobre a Amazônia. E ele escolheu como potencial uma coisa muito interessante, que é produtos que têm um mercado internacional importante, mas que o Brasil exporta pouco. Quer dizer, o Brasil teria chance de exportar, já tem alguma experiência e tem um mercado vasto dominado por outros concorrentes. Eu acho que isso é um bom princípio para nós escolhermos áreas e produtos para exportação. E a tese dele lhe dava o seguinte: você, regionalmente, para colocar seu produto na região, é relativamente fácil, você conhece muito bem. E tal. No mercado nacional, você já tem que ser melhor, você tem que competir com outros lugares, com outros fornecedores e assim. E quando você entra no mercado internacional, aí você tem que ser muito bom. E você tem que ter tecnologia, você tem que ter estrutura, você tem que ter acordos. Então, o fato de você entrar no mercado internacional muda de figura quando você exporta. E eu lembro aqui um outro livro do Michael Porter, que é A Competitividade das Nações, em que ele faz uma série de reportagens sobre produtos ou setores que foram se desenvolvendo e passaram a dominar o mercado internacional. Você começa numa região, compete, criam-se várias empresas, vários competidores nesta região, melhoram os custos, reduz a questão de infraestrutura, se estrutura também, e aí você passa a exportar no mercado internacional. Bom, outra consideração final é que o agro brasileiro avança na economia brasileira e nas exportações. Os próximos 3, 4 anos, eu diria que são decisivos para nós entrarmos fortemente e mais bem estruturados no mercado internacional. Um outro ponto é que o desenvolvimento global do país depende da indústria também. E o último ponto meu que eu levanto é de que nós, progressivamente, o Brasil tem que entrar numa economia de conhecimento, com geração de tecnologias, com exportação de produtos de alto valor e não só de recursos naturais. Recursos naturais é importante, mas nós temos que ter também uma economia muito voltada ao que chamamos de conhecimento. Eu lembro aqui, eu fiz doutorado na Alemanha, na Universidade de Münster, e há 40 anos um colega meu foi contratado pela cidade de Essen, na região do Ruhr, para estruturar na cidade uma economia do conhecimento. Nós temos universidades boas, nós temos institutos de pesquisa bons e nós temos que avançar para que realmente a nossa economia se desenvolva e venhamos nos próximos 20 anos a ter uma economia de conhecimento muito forte. Bom, essa era a minha apresentação. Muito obrigado a todos os que estiveram
a CNA, as pessoas que aqui colaboraram comigo para que essa apresentação fosse, vamos dizer, efetiva. E, em nome da Embrapa, eu agradeço a todos e vamos depois para as perguntas. Obrigada, doutor Elísio, pela apresentação. A Embrapa é uma referência em inteligência do setor agropecuário, não só do Brasil, mas do mundo. Passando, então, para o nosso segundo palestrante, antes eu quero só lembrar que a gente vai ter a sessão de perguntas e respostas ao final da fala, dessa fala agora. Nosso segundo palestrante é o Pedro Rodrigues. O Pedro é economista formado pela UNB e é assessor técnico aqui na Diretoria de Relações Internacionais da CNA. Pedro, a fala é sua. Obrigado, Suene. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui. Vocês me falam, vocês estão vendo. Foi? Acho que agora sim, certo? Certo, estamos vendo direitinho. Bom, eu sou Pedro Rodrigues, eu sou assessor técnico aqui na CNA. É um prazer falar depois do Dr. Elísio, essa apresentação aqui com certeza é riquíssima em detalhes. Vou tentar falar de uma maneira bastante complementar ao que foi exposto em todos os dias dessa capacitação, trazendo alguns aspectos do que foi dito em cada um dos seminários também, com o pessoal do MAPA, com o pessoal da Apex, do Ministério das Relações Exteriores, e também com o Dr. Elísio hoje aqui na Embrapa. A gente sabe, e vou reforçar também a questão que o Dr. Elísio pontuou, da importância da inserção do agro brasileiro no mercado internacional para setores interessantes e lucrativos como o setor de frutas, que é um setor que vai ter diversas oportunidades nos próximos anos, devido a questões de segurança alimentar, questões de qualidade nutricional, então sempre reforçando esse aspecto. Eu quero falar um pouquinho sobre a Diretoria de Relações Internacionais, que é a área que eu trabalho aqui dentro da CNA. A nossa diretoria ela é composta por duas coordenações. A primeira coordenação é a coordenação de promoção comercial, que é o pessoal que hoje conduz o projeto AgroBR, que é o projeto que visa auxiliar o pequeno e médio produtor a se inserir no mercado internacional com diversas estratégias. Hoje o pessoal coordena também o escritório da CNA na China, que tenta facilitar a entrada dos produtores nesse mercado e produz diversos materiais voltados à inteligência comercial também. A outra coordenação é a coordenação de inteligência comercial, que é a área que eu estou alocado junto com a Suene. Aqui a gente trabalha com um pouco de análise de dados de comércio, análise de acordos comerciais, identificação de oportunidades, análise de barreiras tarifárias e a elaboração de estudos técnicos. Hoje a gente trabalha na elaboração de estudos técnicos sobre o acordo Mercosul-União Europeia. É um material que a gente deve estar divulgando até o final desse ano e eu tenho certeza que vai ser bastante aproveitado por vocês. Antes de começar a falar um pouco sobre os dados de comércio e as bases de dados, eu queria explicar um pouquinho sobre a inteligência comercial. É um conceito que fica um pouco abstrato ainda, é um conceito bastante novo, e para explicar a inteligência comercial, eu preciso explicar primeiro o que são os dados. Dados, informação, conhecimento, e depois a gente tem a inteligência. Bom, o que são os dados? Dados é simplesmente um valor atribuído a algo. Tudo no mundo é dotado de características e essas características geram dados. O dado passa por um processo até que se torne inteligência. O primeiro passo é transformar o dado em informação. A informação só existe a partir de um conjunto de dados que carrega significado em si mesmo, ou seja, uma informação, um dado simples sobre alguma coisa específica, por exemplo, eu dizer que uma mexerica é laranja, uma tangerina é laranja. Isso não quer dizer muita coisa, mas quando eu alio esse dado sobre a cor da fruta a outras informações, por exemplo, a laranja também, eu começo a criar grupos, por exemplo, a falar que é um grupo de produtos cítricos. Depois disso, eu começo a transformar em conhecimento. O conhecimento é a informação consolidada, o conhecimento é o que você aplica para que você possa tomar algumas medidas independente do tipo de operação. Mas e aí, o que é a inteligência?
A inteligência, ela vai além do conhecimento. Ela é a capacidade de tornar o conhecimento uma ferramenta para a tomada de decisões. Ou seja, a inteligência comercial, a inteligência de modo geral, ela está completamente voltada ao futuro. A gente sempre tem que pensar na inteligência como uma ferramenta que nos auxilia a tomar decisões. Aqui existe também a escala de discernimento em relação ao tempo. Quando a gente trabalha com dados, a gente tem um nível muito pequeno de discernimento. Como eu disse antes, uma informação, um dado, um ponto de dado, ele não diz muita coisa sobre nada. Então, à medida que eu vou transformando, trabalhando esses dados no tempo, eu vou criando mais discernimento sobre o que eu estiver avaliando. Nesse caso, dessa capacitação, a gente está falando de inteligência comercial voltada ao mercado internacional. Então, a partir do momento que eu tenho um discernimento a nível de conhecimento, eu começo a olhar para o passado como um livro de aprendizado, como algo que vai me ensinar o que eu posso fazer no futuro para que eu tome as melhores decisões. E aí surge a inteligência. A inteligência ela é essencialmente voltada ao futuro. Então, eu sempre penso na inteligência como essa ferramenta que auxilia o tomador de decisão, auxilia o produtor rural a tomar as melhores decisões possíveis. Bom, agora que eu já passei essa introdução, vou falar um pouquinho sobre o panorama geral agropecuário no mundo. Vocês vão entender porque eu vou voltar depois para as bases de dados e vou explicar para vocês. A primeira coisa que eu quero trazer são os 10 principais exportadores de produtos agropecuários no mundo. Hoje, o Brasil fica em terceiro nesse ranking, atrás da União Europeia e Estados Unidos, muito próximo da China, e isso mostra a força que a gente tem dentro do cenário internacional. Eu já ressalto aqui também que essa seleção de produtos são produtos agropecuários, eu não estou falando de agronegócio, então produtos agroindustriais não estão inclusos nessa informação. E também trazer os top 10 importadores de produtos agropecuários. E aí a gente vê uma questão muito interessante. A gente observa que, em muitos dos casos, no caso dos Estados Unidos e União Europeia, a própria China, os principais exportadores de produtos agropecuários também são importadores de produtos agropecuários. E por que isso é interessante de se avaliar? Isso é uma pista que mostra para a gente que a gente precisa, sim, importar para que a gente possa produzir produtos diferenciados, que foi também um dos aspectos que o Dr. Elise falou antes de mim, que é um critério importante para que haja inserção dentro do mercado internacional, que é a diferenciação. E uma das formas de que se obtém a diferenciação é por meio de importações de outros produtos. A gente traz de fora, aprende, mistura, faz vários tipos de preparações, produtos com maior valor agregado, para depois colocar isso dentro do mercado internacional. Ainda falando um pouquinho sobre o panorama, eu queria mostrar para vocês as principais bases de dados que a gente trabalha. Essa primeira aqui que está na tela é o Trademap. O Trademap ele é uma base de dados gratuita, que é disponibilizada pelo International Trade Center, e que nos permite avaliar todas aquelas informações que eu tirei no último gráfico, são do Trademap, tá, pessoal? Que nos permite avaliar a nível de SH6, os principais produtos exportados, os dados de comércio e toda essa informação que a gente tem como base para a elaboração dos nossos materiais. Então, aqui eu só vou dar uma passada super rápida com vocês pela base de dados para que vocês conheçam. Ela é de uso super simples, aqui começou a atualizar, não sei porquê, mas tudo bem. Ela é de uso super simples, ela te pede para imputar um grupo de produtos, um país de destino ou de origem. Aqui ela vai me pedir para imputar um produto, eu vou imputar aqui, no caso, o mel, que tem o NCM 040900. Pedro, a gente ainda não está vendo, ainda estou vendo a apresentação do PPT. Ah, desculpa. Foi? Foi. Desculpa, gente. Bom, aqui a base de dados ela é muito simples, tá? Ela pede para você selecionar o fluxo de comércio. Aqui eu vou deixar, no caso, importações, eu vou selecionar o produto 040900. Nesse caso, é mel, a nível de SH6. Eu estou com a internet um pouquinho lenta aqui.
Bom, eu vou pular para a próxima base de dados, depois eu volto nessa, tá? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Bom, a outra que eu quero mostrar é o Contrade. O Contrade é a base de dados oficial das Nações Unidas para dados de comércio, né? Então, também é uma base de dados de usabilidade muito simples. Você simplesmente seleciona aqui Get Data e ele vai te jogar para uma página onde você seleciona o tipo de comércio que você quer avaliar. No caso aqui, eu vou avaliar o comércio de bens, tá? Com uma frequência específica, que eu vou deixar a frequência anual mesmo, para a gente poder retirar essas informações o mais rápido possível. Um intervalo de anos, aqui eu posso escolher vários anos, caso isso seja do meu interesse. O país que reporta o fluxo de comércio, então aqui no caso, se eu selecionar o Brasil, todos aqui, ele vai me trazer dados de comércio sobre o Brasil. Eu posso trazer aqui Japão, por exemplo. E os parceiros. Aqui eu quero, no caso, Brasil e o mundo. Tudo bem. Os fluxos comerciais, aqui eu vou selecionar só as importações. Eu vou tirar o Brasil aqui dos reporters, tá? E aqui eu seleciono as SHs. Então, aqui eu vou selecionar a 040900, mel natural. Dou um clique em obter dados. E ele me gera um relatório. Enquanto ele gerou aqui. Aí ele me traz o relatório. As importações do Japão do mundo, as importações do Japão do Brasil em valor e peso. Aqui ele traz a quantidade também, nesse caso, a quantidade é igual ao peso, porque é assim que o mel é avaliado dentro das estatísticas de comércio do Japão. Caso eu tivesse algum outro produto, como, por exemplo, animais vivos, isso aqui viria como contagem de cabeça, head count, né? Então, isso varia de acordo com o produto que está sendo avaliado. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Bom, agora que eu falei um pouquinho sobre os principais players no comércio internacional no mundo, eu quero falar um pouquinho sobre como o Brasil se insere nisso. Aqui eu vou trazer um gráfico, esse gráfico é do Agrostat, tá? Quem não assistiu à apresentação do Gustavo Cupertino no primeiro dia da capacitação, recomendo que assista, isso já está no canal do YouTube da CNA. Ele explicou muito bem sobre como a gente obtém esses dados dentro do Agrostat, tá? Aqui são alguns dados de comércio sobre o agronegócio, perdão, sobre a agropecuária brasileira. Aqui, como eu disse, eu não estou incluindo o agronegócio. Isso aqui é a média dos últimos 3 anos, tá? 2020, 2019, 2018. Bom, agora eu quero passar um pouquinho para uma parte que é bastante interessante, que é a parte de tarifas. Para que vocês entendam um pouco sobre tarifas, primeiro, eu preciso que vocês compreendam que existem diversos tipos de tarifa. Existem as tarifas ad valorem, que são as tarifas mais amplamente usadas no comércio internacional, são as tarifas de interpretação mais simples. Elas incidem sobre um percentual do valor do produto. Então, por exemplo, eu tenho uma alíquota de 20%. Se eu exporto 100, quando o produto chega no país, ele paga 20 para poder ingressar naquele mercado. Existem as tarifas específicas. As tarifas específicas também têm uma compreensão bastante simples. Elas incidem sobre a quantidade comercializada, ou seja, eu pago $100 a cada tonelada do produto. Então, se eu exporto 2 toneladas de algum bem específico, para que esse produto ingresse no país, eu pago $200. Agora começa a ficar um pouquinho mais complicado, que são as tarifas mistas. As tarifas mistas, elas são basicamente uma mescla entre as tarifas ad valorem e as tarifas específicas. Eu tenho, por exemplo, um caso onde eu pago 20% ou 100 toneladas, o que for maior. Aqui existem diversos tipos de tarifas mistas. Poderia ser, por exemplo, 20% ou 100, o que for menor.
ou então eu tenho as tarifas compostas, que elas são, que como o nome diz, são compostas de duas partes. Ou seja, eu pago 20% mais 100 dólares do valor do produto. Aqui ficou errado o texto. Mas ela é uma tarifa que ela é complementar, ela soma. Eu pago 20% mais 100 dólares a cada tonelada. E aí eu tenho as cotas tarifárias. As cotas tarifárias, elas são uma espécie de tarifa que ela varia de acordo com a quantidade comercializada. Ou seja, se eu exporto até 200 toneladas do meu produto, eu não pago alíquotas. A partir de então, eu pago 20%, ou a partir de então, eu pago 30%. Isso é muito importante, porque isso serve para a gente entender como vai ser o comportamento tarifário do nosso produto quando ele chega dentro desse país. Isso afeta diretamente a estrutura de custo que eu tenho na minha operação inteira de exportação. Ou seja, uma tarifa muito alta pode, por exemplo, ser determinante para que uma operação não seja viável. Então, isso é uma parte muito importante da avaliação da entrada de um produto no mercado no comércio internacional. Ainda falando um pouquinho sobre tarifas, aqui tem mais algumas bases de dados que eu quero mostrar. A primeira delas é a base de dados da OMC, que é o TAO, o Tariff Analysis Online. Ela é uma base de dados que mostra tarifas e cotas tarifárias. Se eu colocar assim. Todas essas bases de dados que eu estou mostrando para vocês, elas são de uso muito fácil, tá? Aqui, por exemplo, para encontrar todas as linhas tarifárias de um determinado país, basta que eu vá nesse primeiro relatório. Então, eu vou ter informações sobre linhas tarifárias de algum país específico. Aqui eu vou, por exemplo, vou pegar do Japão, que eu já estou usando como exemplo diversas vezes. Eu escolho o ano específico dessa tarifa e quais os produtos para os quais eu quero vê-las. Então, vou dar um clique aqui em Continue e ele vai me gerar um relatório onde eu vou conseguir avaliar a tarifa aplicada sobre cada um desses produtos. Aqui eu vou voltar no caso do mel, 40900. E aqui eu tenho as alíquotas aplicadas pelo Japão de 25,5%. Aqui é uma alíquota MFN, é a alíquota aplicada de maneira geral para todos os países que não possuem acordos com o Japão. Aqui existem algumas alíquotas específicas que o Japão fornece para alguns parceiros, no caso aqui para a União Europeia 15,9%, para os países que estão integrando o CTPP 15,9% também, uma alíquota específica para os países menos desenvolvidos, aqui em geral são países que têm, em geral não, são países mais pobres, e essa General Duty aqui é a alíquota vinculada, ou seja, essa alíquota aqui ela não é aplicada de fato. A alíquota aplicada de fato é essa de 25,5%. Eu tenho outros relatórios aqui, como, por exemplo, os relatórios que me falam sobre cotas tarifárias, que basta eu vir aqui em Reports, Bound e Tariff Cotas. Aqui eu posso selecionar um país específico, aqui eu vou selecionar a União Europeia. Aqui, perfeito. E aí ele me mostra para todos os produtos da União Europeia quais são as cotas, qual a alíquota fora da cota, qual a alíquota dentro da cota e qual a quantidade que está dentro dessa cota, né? Então aqui, por exemplo, no caso de bovinos vivos, eu tenho uma cota, então uma cota de 24.070 cabeças.
com uma alíquota de 16% mais 582 euros a cada 1.000 quilos líquido do animal, e uma alíquota fora da cota de 10,2%. Perdão, desculpa. Eu tenho uma alíquota intracota, essa cota aqui é um pouquinho diferente. Ela é uma cota que beneficia quem exporta mais, ou seja, se eu estou exportando acima dessa cota, eu pago menos. Mas, em geral, o que acontece é o contrário, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho, por exemplo, para esse produto, carne bovina, uma tarifa intracota de 20%, e fora da cota eu pago 12,8 mais 176,8 a cada 100 quilos de carne exportada. Em geral, isso aqui vai dar muito mais alto do que os simples 20%, principalmente no caso da União Europeia. Aqui eu só queria mostrar um pouquinho essa questão das tarifas dentro da base de dados da OMC. Existe uma outra base de dados, que é a base de dados também do ITC, assim como o Trade Map, que é o Market Access Map, MACMAP, né? E aqui existem algumas ferramentas interessantes, porque o MACMAP ele traz uma conversão baseada num cálculo próprio que eles fazem para que ele informe as tarifas que não são ad valorem em termos ad valorem. Então, quando eu seleciono aqui, por exemplo, o Brasil como país exportador, e seleciono algum destino, vou selecionar o Japão de novo, e seleciono um produto, então 040900, eu posso fazer a minha consulta e ele traz essas tarifas de uma maneira mais amigável um pouco do que a base de dados da OMC. Aqui ele também conta com algumas questões de requerimentos regulatórios. Questões de rotulagem, tudo que o seu produto precisa para poder ingressar nesse país. Ele vai dentro da legislação, isso aqui não é perfeito, tá? Podem existir outros critérios que não estão tabulados aqui, são muitos países, a legislação é extensa, então é difícil que a gente consiga uma informação perfeita dentro dessas bases de dados, sobretudo essas bases de dados gratuitas, mas é bastante confiável, tudo que está aqui realmente existe, podem ter coisas que não estão. Bom, voltando aqui para a apresentação, mais uma vez, agora eu quero falar um pouquinho sobre a importância de acordos tarifários no comércio internacional. Também uma coisa que o Dr. Elísio mencionou na apresentação dele. Eu quero trazer aqui a distribuição das tarifas MFN aplicadas pela Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país com quem o Brasil não tem acordo ainda, a gente já tem negociações em andamento. Bom, em geral, isso aqui vale para todos os países, as alíquotas aplicadas sobre produtos agropecuários tendem a ser mais altas no comércio internacional. Isso se deve a uma série de fatos por conta de muitas vezes proteção à indústria interna, muitas vezes por preocupações com questões de sanidade, com questões de fitossanidade. Fato é que as alíquotas aplicadas sobre produtos agropecuários são, em geral, mais altas do que as alíquotas aplicadas sobre outros produtos. Aqui, por exemplo, a gente vê a distribuição das tarifas MFN aplicadas pela Coreia do Sul e as MFN, como eu disse, são aquelas aplicadas a todos os produtos. Aí aqui um recorte sobre essas mesmas alíquotas aplicadas somente sobre produtos agropecuários, a gente vê que a média, quando eu considero todos os produtos, fica em torno de 14,4%, e quando eu considero apenas produtos agropecuários, essa média sobe para 49,2%. Isso aqui é uma média simples, existem outras formas de fazer esse cálculo da média, uma média ponderada, por exemplo, mas ainda assim essa diferença se mantém bastante alta. E aí, para trazer a importância de um acordo comercial, eu trouxe a distribuição das tarifas aplicadas sobre produtos agropecuários da União Europeia. A União Europeia possui acordo com a Coreia do Sul, e aí a gente observa que essa média fica muito perto de zero para todos os produtos. Essa barra laranja aqui simboliza a média no gráfico, tá?
E para produtos agropecuários, enquanto o Brasil enfrenta uma média de 49%, a União Europeia enfrenta uma média apenas de 19,5%. Eu trouxe esse caso da Coreia do Sul porque é muito caricato. A Coreia do Sul é um país que tem um perfil tarifário bastante elevado, possui bastantes picos. A gente vê que tem produtos que enfrentam alíquotas de 600%, alíquotas de 800% do valor do produto. Então, aí se observa a importância da realização de acordos comerciais para o caso de ingresso nesses países com bens brasileiros, né? Como o doutor Elísio disse, hoje a gente tem muito poucos acordos negociados, a gente está muito abaixo da média dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos. A própria Coreia do Sul é um país que tem muitos acordos negociados. Trazendo aqui também, aqui a gente consegue consultar no Siscomex o caso brasileiro para acordos comerciais. Aqui no próprio MacMap, a gente tem um menu que fala sobre esses acordos. Quando eu venho aqui em análise, eu venho aqui em Trade Agreements, e aqui eu consigo ter por país cada um dos acordos que foram negociados e estão em vigor, no caso. Aqui, vou deixar marcado em vigor. Aqui eu vou selecionar todos, porque eu quero ver todos os parceiros com quem o Brasil tem acordo negociado, e aí que a gente começa a observar. Aqui, no caso, é o acordo que define o Mercosul, que é de 92, e aqui os outros acordos do Brasil com alguns países que talvez não tenham uma participação tão relevante dentro do comércio internacional. Por exemplo, o caso do Egito, do acordo Mercosul-Egito. Bom, vou passar. Existe também a base de dados do Ministério da Economia, que é o que está dentro do SOMEX. Aqui eu acho que eu não vou passar ela a vocês, até por conta do tempo, mas essa é a carinha dela. Aqui, rolando a página, a gente consegue ver os acordos que o Brasil tem negociados. Todos eles estão demarcados também dentro da base de dados do MacMap. Bom, para falar um pouco sobre concorrência local, aqui eu trouxe duas bases de dados, na verdade, para vocês. A primeira de todas é a base de dados da FAO, a FAO-Stat. O FAO-Stat também é de uso muito simples, eu posso vir aqui em explorar dados. E aqui eu tenho diversas estatísticas, inclusive estatísticas sobre nutrição, estatísticas sobre segurança alimentar, e estatísticas sobre produção. Então, aqui eu consigo verificar valor da produção agropecuária para alguns produtos e uma infinidade de outros indicadores, como indicador de preço, indicadores sociais sobre cada um dos países. Isso aqui também, dentro da base de dados do Banco Mundial, é bastante útil para quando a gente está tentando traçar perfis e definir nichos para possíveis compradores de um produto. Então, a gente consegue segmentar uma população por faixa de renda, segmentar uma população por predominância de pessoas educadas em nível formal, por diversos outros recortes, por idade. Então, dentro da base de dados da FAO, aliada à base de dados do Banco Mundial, a gente consegue ter essas estimativas de uma maneira muito, muito eficiente e que é bastante útil no momento de fazer uma segmentação de nicho de mercado, por exemplo, para produtos de alto valor agregado. Quando eu estou avaliando alguns países, por exemplo, eu sei que em nível de faixa de renda, muitos países não vão ter, por exemplo, uma alta demanda por produtos altamente trabalhados e que, em tese, possuem um preço mais elevado. Bom, voltar para a apresentação rapidinho. A outra base de dados que eu quero mostrar para vocês é a base de dados do USDA, é o equivalente ao Ministério da Agricultura nos Estados Unidos. Essa base de dados se chama Production and Supply and Distribution. Ela traz informações bastante interessantes também sobre produção, importação e exportação de commodities agrícolas. Aqui eu seleciono por continente, no caso, se eu selecionar América do Norte, eu marco um país, vou selecionar aqui os Estados Unidos e vou visualizar os dados. Então, ele traz previsões para
para a produção de bens dos Estados Unidos. Então, aqui são vários produtos, eu não vou ficar passando um por um. Eu posso fazer essa mesma consulta por commodity. Então, aqui eu seleciono a commodity, vou selecionar frutas, vou selecionar aqui maçãs mesmo. E aqui eles trazem as produções, as previsões de produção por país. Eu tenho outras informações, como as importações, as exportações, o consumo doméstico, enfim. Essa ferramenta é uma ferramenta bastante útil para se avaliar oferta e demanda. Eu consigo ver os dados de maneira tabular e eu consigo exportar esses dados clicando na setinha aqui. Existe uma outra consulta que eu posso fazer, que é essa Custom Query. Aqui eu faço uma seleção de produtos, eu posso selecionar aqui, por exemplo, café verde, seleciono as variáveis, aqui eu posso simplesmente segurar com Ctrl, caso eu queira mais de uma variável, então aqui eu vou selecionar a produção, e a produção de acordo com a cultura. E aí eu vou trazer aqui dados do mundo e dados do Brasil para o ano de 2020. Então, aqui eu vou executar a minha pesquisa, e aqui eu tenho algumas informações em sacas de 60 kg para a safra de 2019-2020. É importante ter um pouquinho de cuidado com essa base de dados do USDA, porque alguns produtos, nos Estados Unidos, o ano safra é um pouquinho diferente do nosso ano safra. Então, é importante que a gente faça esse link quando a gente for analisar os dados. Eles trazem também alguns relatórios. Esses relatórios do USDA são muito bons. Eles têm disponíveis para diversos produtos, tá? Um sumário de café aqui, por exemplo. Isso aqui é basicamente aquela outra tela que eu mostrei, mas aí existem alguns outros tipos de publicação que vão estar aqui no PSD Publications. Eu venho aqui em café, por exemplo, seleciono um ano, e aí ele me traz um arquivo PDF com um relatório sobre produção de café, falando sobre os principais destaques no mundo. É bastante útil, recomendo que vocês olhem. Pedro, volta nesse aí de novo aí, porque veio uma pergunta aqui agora, já aproveitando que você está com ele aberto, como é que estão esses relatórios, essas publicações? Está na página inicial? Eu vou voltar aqui na página inicial. Eu venho aqui em Reports and Data, eu seleciono aqui PSD Publications, e aí eu vou obter esses relatórios do USDA para qualquer uma dessas culturas que eles têm disponíveis aqui. E aí eu faço uma seleção sobre um mês específico que eu quero esse relatório. Certo? Bom, vou voltar para a apresentação. Eu não sei como é que eu estou de tempo, eu estou bem, Suene? Tá bem. Acho que você pode, inclusive, voltar naquele que você não conseguiu abrir. Acho que dá tempo sim, Pedro. Eu vou trazer, então, aqui rapidinho o Trade Map. Bom, o Trade Map é muito simples, tá, gente? Eu seleciono algum produto. Aqui ele vai me pedir para fazer login de novo. Aqui eu tenho o caso do mel natural, vou trazer uma série temporal com períodos anuais. E ele já me traz uma tabela com dados dos últimos 5 anos. Isso aqui tudo é alterável, eu consigo pegar mais ou menos anos, aqui eu vou deixar só 3. Aqui eu consigo verificar os principais importadores de mel nos últimos 3 anos, né? Aqui está ordenado por 2020. Uma coisa muito interessante dessa ferramenta é que ela me permite fazer grupos de produtos. Então, eu tenho alguns grupos já criados aqui, como, por exemplo, pimenta do reino. Então, eu consigo selecionar um grupo de produtos sem ter que ficar buscando toda vez uma SH específica. Então, aqui, por exemplo, quando eu pego café torrado, eu venho aqui e eu pego todas as SHs que eu coloquei dentro desse grupo. Para fazer o grupo, eu preciso ter um cadastro no ITC, o cadastro é gratuito, a base de dados é pública.
Então, eu posso vir aqui em Manage My Country Groups ou em Manage My Product Groups e criar novos grupos. Então, aqui, teste. E aqui eu seleciono vários produtos com base no SH6. Então, vamos supor que eu queira falar sobre carne. Eu vou pegar aqui em 4 dígitos, porque esse aqui eu já lembro de cabeça que carnes aqui vão estar, carne bovina, né? Vão estar no 0202 e no 0201. Então, eu seleciono aqui e crio o meu grupo. O grupo foi criado, eu posso voltar na minha pesquisa. Grupo teste. Seleciono e aqui eu posso selecionar ou não um país. Eu não vou selecionar porque eu quero saber os dados do mundo todo. Aqui eu posso selecionar por produto também. Então, aqui, ao invés dele me mostrar os países, ele vai me mostrar o código SH. Se eu aumentar aqui para 6 dígitos, ele me mostra todas as ramificações desses códigos que estão em SH4. E eu consigo também as informações sobre as quantidades, né? As quantidades, normalmente, elas só vão estar disponíveis no nível de 6 dígitos ou superior de dígitos, tá? Porque, em geral, eu não consigo fazer essa agregação de quantidade por 4 dígitos, porque eu tenho produtos que são mensurados de maneira diferente dentro do comércio internacional. Por exemplo, eu posso ter um produto que é mensurado em quilo e outro produto que é mensurado em metros cúbicos, por exemplo. Voltando lá para a apresentação, acho que aqui ficou tudo certo, né? A gente consegue também, vou voltar aqui para o valor, tá? A gente consegue também detalhar isso por uma frequência um pouco maior. Eu posso detalhar isso aqui por mês também. Importação, exportação, enfim, todos esses filtros são possíveis de ser realizados. Eu trouxe aqui só para encerrar a minha apresentação, um exemplo para o caso do mel, tá? O exemplo que eu estou tratando ao longo da minha apresentação. Então, eu fiz uma busca sobre os principais importadores de mel no mundo. Os principais importadores são a União Europeia, os Estados Unidos e o Japão. Eu vou focar o meu exemplo no caso do Japão, porque dentro da pesquisa eu observei que o Japão dentre esses 3 países, é o país que o Brasil não tem uma participação muito forte nas exportações de mel. Então, o que eu preciso avaliar? Primeiro, quem são os principais players nesse mercado? Então, dentro do Trade Map ou dentro do Comtrade, eu consigo essas informações. Eu sei que o primeiro fornecedor no mercado de mel para o Japão é a China, seguida pela Nova Zelândia e depois pelo Canadá. O que é interessante na hora de avaliar isso? Primeiro de tudo, são as principais vantagens, as vantagens dos concorrentes nesse mercado. Primeiro, a gente observa, para Nova Zelândia e para a China, existe uma proximidade geográfica. Segundo, existem relações culturais já estabelecidas, muito disso também dado pela proximidade geográfica entre os 2 países. São nações que já possuem relações, e aí eu não estou entrando no mérito da qualidade das relações, são nações que possuem esse tipo de trato há muito tempo já. Então, é um fator facilitador que concorrentes como a China teriam no Japão em relação a nós brasileiros que estamos longe, por exemplo. E aqui eu quero chamar a atenção, primeiro de tudo, para as preferências tarifárias já estabelecidas. O Japão tem preferências para o Canadá, que tá dentro do CTPP, tem preferências para a Nova Zelândia dentro do CTPP também, e com todos esses... Para a China, que não existem preferências tarifárias no caso do mel ainda, existe acordo comercial em negociação. Então, aquelas alíquotas de 15,9% que eles já têm vantagem em relação ao nosso produto no mercado japonês, elas podem ser ainda melhores caso os nossos concorrentes consigam acordos comerciais. Então, a gente pode ficar cada vez mais para trás. A gente é importante produtor de mel, a gente fornece bastante mel para o mundo, mas a gente precisa de benefícios tarifários para que a gente possa ingressar nesses mercados. Como eu disse, Canadá e China contam com negociações lançadas para acordos específicos com o Japão, que são acordos que podem melhorar essa preferência tarifária de 15,9%, inclusive podemos zerar essas alíquotas. A Nova Zelândia não tem acordo em negociação, mas tem um acordo sobre consulta. Então,
é muito provável que logo, logo a gente veja lançamento de negociações da Nova Zelândia com o Japão. Aqui agora, só para encerrar minha apresentação, queria falar um pouquinho sobre os materiais que a CNA produz. A gente tem um boletim da balança comercial que é divulgado todo mês no site da CNA. A gente faz uma avaliação sobre algumas culturas que não são abordadas dentro da avaliação tradicional que é feita pelo Ministério da Agricultura. Então, a gente fala um pouco sobre frutas, a gente fala um pouco sobre produtos como chá, mate, especiarias, pimenta do reino, pescados, de uma maneira bastante detalhada, então recomendo a leitura. A gente tem também o boletim do valor bruto da produção, que é feito também mensalmente, divulgado no site da CNA. Aqui são feitas algumas previsões sobre o possível comportamento da produção nacional nesse ano e nos próximos períodos. Esse ano a gente soltou a gente soltou um estudo sobre o acordo entre Mercosul e Coreia do Sul. Esse estudo está disponível dentro do site da CNA também. E a gente tem, junto com os nossos colegas do escritório da China, uma série de documentos. Aqui eu trouxe o sumário executivo do China Agricultural Outlook 2021 a 2030, apenas como exemplo, mas tem uma diversidade de estudos sobre produtos específicos, como camarão, voltado especificamente para o mercado chinês. Tudo isso pode ser encontrado dentro do site da CNA. Eu vou encerrar a minha apresentação, agradeço pela oportunidade, agradeço pelo tempo de vocês que ficaram até agora. Aguardo as perguntas de vocês. Gente, muito obrigado. Obrigada, Pedro, foi ótimo. Inclusive, tem perguntas aqui que você vai ter que abrir de novo os sites. Eu queria passar a primeira questão para o doutor Elísio. Doutor Elísio, está com a... Sim. Vou passar uma pergunta, eu acho que a questão de frutas acabou aparecendo bastante, e o Silvio, que é lá do MAPA, da DSV, ele pergunta: bom dia, parabéns pelo evento, entendo que a exportação de frutas processadas seria um novo negócio, e nesse sentido, como os investidores podem ser sensibilizados em função dos altos investimentos e da necessidade da existência de polos de produção que ofereçam oferta suficiente para gerar escala? Que o senhor falasse um pouco sobre o potencial de exportação de frutas e gargalos, como que o senhor enxerga isso? Com frutas... Doutor Elísio, o vídeo do senhor está fechado. Evelyn, você pode abrir o vídeo do doutor Elísio, por favor? Aí. Ótimo. Não, eu vejo o Silvio e colegas um grande potencial nos próximos anos para frutas. Vamos falar em 20 anos, não é coisa de curto prazo do ano que vem, né? Porque você tem que ter frutas, é uma questão, a maioria delas, vamos dizer, uma cultura perene, e que você tem que plantar, tem que estabelecer uma estratégia, tem que negociar, então é muito longo o processo. Mas talvez sucos, né, sejam uma alternativa grande de você entrar no mercado, que é produto processado, como o Silvio falou. Não é uma questão tão de curto prazo. Nós temos que ver a questão ambiental, por exemplo, frutas da Amazônia. Nós poderíamos regionalizar e estabelecer, eu diria, tipos de integração que vários pequenos produtores ou médio produtores se integrassem numa grande empresa processadora e essa, com capital nacional ou internacional, viesse a entrar no mercado internacional. Se nós temos algumas frutas já, como melão, abacaxi, que são frutas naturais, mas que podem ser processadas, isso facilitaria a entrada nesses mercados, né? Não é um trabalho de curto prazo, mas é um trabalho que tem que ser iniciado e escolher por regiões, talvez, algumas frutas que a gente possa entrar processadas, como foi falado. Tá?
Obrigada, doutor Elísio. Pedro, tem duas questões do Randall, se eu falei o nome certo, do Amazonas, se eu não falei, desculpa. E ele pede para você entrar de novo no site do USDA. Ele diz, Pedro comentou o caminho para chegar na concorrência local do USDA. Poderia informar a aba, mostrar? E ele também faz outra pergunta, que é: há ferramentas para visualizar o mercado halal e kosher em termos de valores e volume, além das mencionadas durante o curso? Perfeito. Eu vou responder as perguntas na ordem, vou compartilhar a tela aqui mais uma vez. Um segundo. Aí, vocês conseguem ver? Sim. Perfeito. A pergunta foi sobre a questão da concorrência doméstica, certo? A gente tem o Custom Query aqui, e aí a gente pode selecionar o produto. No caso aqui, eu selecionei o café. Então, aqui a gente tem diversas variáveis sobre produção. Tem produção de diversos tipos de café. Eu posso pegar aqui informações também sobre o consumo doméstico, e aí eu vou trazer dados sobre o mundo todo, vou trazer dados sobre o Brasil, vou trazer outros dados sobre os Estados Unidos. Tudo isso para o ano de 2020. Eu executo a minha pesquisa, então aqui eu tenho a produção de café arábica, a produção de café robusta, a produção total do mundo de café robusta, aqui também a produção total do mundo de café robusta, os dados sobre produção total, e aí inclui todos os cafés, e os dados sobre consumo doméstico. Então aqui a gente vê que a gente tem um consumo doméstico de 22, quase 23 milhões de sacas de 60 quilos. Então, os Estados Unidos aqui é um pouquinho mais de 26 milhões de sacas de 60 quilos, e o consumo do mundo é 162 milhões de sacas de 60 quilos. Não sei se eu respondi, mas, pelo que eu entendi da pergunta, foi isso, né? Vou mostrar de novo os relatórios, tá? Só para... Aqui, eu venho em Reports and Data, PSD Publications, e aí eu posso selecionar uma cultura específica, que ele já me traz um relatório sobre o setor de grãos. Esses relatórios são super completos, tá? Como eu tinha mencionado dentro da minha apresentação. A outra pergunta, só me desculpa. A outra pergunta é se você conhece ferramentas para visualizar o mercado halal e kosher em termos de valor e de volume de exportação, de comércio mundial. Tá, é um pouco difícil a gente obter esses dados de uma maneira tabulada, com informação organizada dentro de bases de dados estruturadas, mas existem publicações de diversos parceiros, inclusive parceiros da CNA, a Câmara de Comércio Árabe, tem relatórios, inclusive um relatório mensal similar ao documento da balança comercial. Alô? Está me escutando, Pedro? Similar ao boletim da balança comercial que a CNA faz. Existem também outros estudos, material existe, porém é um material que não está estruturado, é algo difícil de se mensurar, em alguns portais de certificadoras a gente consegue algumas informações, mas nada muito garantido, nada muito específico, pelo menos não que eu tenha conhecimento. Obrigada, Pedro. Doutor Elísio, nós recebemos uma pergunta da Gabriela sobre, ela fala assim, alguma consideração sobre exportação de peixes típicos do Amazonas? Aí eu vou ampliar um pouco essa pergunta para perguntar da questão, o senhor falou no início, sobre a questão de produtos da Amazônia, né? Do potencial que isso teria. Então, eu vou pedir para o senhor ampliar um pouco, além da questão dos peixes, de outros produtos também da Amazônia. Não sei se a Embrapa tem alguma frente de trabalho nesse sentido também? Bom, eu falei da Amazônia porque hoje, eu diria, qualquer produto que venha a ser exportado pela Amazônia tem uma percepção mundial de que está acabando com recursos naturais, que
vem queimadas, derrubada de florestas. Este, para mim, é talvez o maior problema atual para expandir, vamos dizer, as nossas exportações em produtos, principalmente da região. E vejam o que aconteceu com a castanha, né, do Pará, que hoje praticamente nós perdemos todo o mercado internacional da castanha e hoje está se falando em castanha da Bolívia. Inclusive, a Bolívia comprando castanha in natura do Brasil para poder processar e exportar. Então, eu fui mais entusiasmado sobre o problema, o potencial da Amazônia, mas hoje, a não ser algumas regiões que têm, vamos dizer, ainda alguns produtos até tradicionais, como a produção de boi e soja, os outros produtos, açaí tem sido um grande, vamos dizer, exportação. E falando de peixes, eu não tenho informações específicas sobre peixes ornamentais, mas nós estamos perdendo também o mercado de peixes, vamos dizer, ornamentais, porque há países que importam e reproduzem e vendem e está se tornando um mercado, vamos dizer, importante para os outros e não para nós. Então, peixe, de uma forma geral, temos um potencial enorme, sem dúvida, com toda a água que a gente tem. Temos problemas de percepção internacional que tem que ser, vamos dizer, resolvidos, né? Há um esforço agora recente, vamos dizer, de tentar resolver essa questão ambiental, mas não podemos esquecer de que esses setores têm que ser organizados, né? Para exportar não é assim, vender na esquina para o vizinho, né? E então temos que nos organizar. Quando nós nos organizamos, como foi a conquista dos Cerrados, nós conseguimos resolver muitos problemas. Nós temos questão de distância, questão de infraestrutura, inclusive a frio, questão de exportação de peixe não pode ser demorar uma semana para chegar, vamos dizer, no destino. Então, essas questões podem ser potenciais, mas temos que fazê-lo muito bem feito. Essa é a minha opinião. Obrigada, doutor Elísio. Pedro, eu vou juntar duas perguntas aqui. A gente recebeu da Dora Sampaio, disse: boa tarde, prazer, sou Dora, produtora de abacate da região de Bauru. Pedro, você tem uma dica de base de dados sobre maiores empresas exportadoras sobre uma commodity específica? E aí a gente recebeu da Sheila Fogaça agora, qual a plataforma de BI usada pela CNA? Tá, perfeito. Bom, primeiro respondendo a pergunta da Dora, né? Dora, é um pouco complicado que a gente obtenha dados sobre empresas específicas. Isso é uma coisa que viola o sigilo fiscal. Então, esses dados existem, mas eles são mantidos pela Receita Federal. Então, são dados sigilosos da empresa e é difícil que a gente os obtenha sem consentimento, ou da Receita ou da própria empresa que exerce a atividade. Então, existe dentro do site do Ministério da Economia uma base de dados sobre empresas que exportam, porém a gente não consegue ter as informações sobre quanto essas empresas exportam ou onde elas estão localizadas. A outra pergunta sobre a ferramenta de BI, a CNA tem uma ferramenta própria que é desenvolvida pela TI, ela ainda está em procedimento de implementação dentro de todas as áreas aqui da CNA. Hoje a gente utiliza eu utilizo basicamente o R para trabalhar, mas existem outras pessoas aqui que, enquanto a nossa ferramenta não é implantada, têm utilizado o Power BI. Obrigada, Pedro. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para vocês dois, como uma pergunta geral do setor de lácteos. Ela veio do Wilson Bispo da Mococa e ele diz que recentemente enviou uma comunicação à CNA em busca de acordos para os lácteos brasileiros.
nos Estados Unidos existem cotas de entrada de produtos, e o Brasil, por não possuir acordo, tende a ter seus produtos extra cota mais taxado. E aí ele faz uma pergunta geral, se a gente acredita que há espaço para avançar no setor de lácteos, não só, ele está falando especificamente dos Estados Unidos, mas de maneira geral. Então, queria, doutor Elísio, pudesse falar um pouquinho do setor de lácteos, da perspectiva de ampliação da participação brasileira, e depois o Pedro. Bom, quanto não só a lácteos, mas todos os produtos, vamos dizer, o que não tiver mercado internacional estabelecido, o país, naturalmente vai ficar, como eu disse, num crescimento muito modesto. E o caso do lácteos, como do arroz, são típicos. Nós exportamos alguma coisa de vez em quando, isso não é ser profissional nas exportações, não é estar integrado ao mercado internacional. Eu só vou dar um depoimento de uma colega minha americana, e visitando o Brasil, disse: há só um país pior do que o Brasil em termos de inserção internacional no mercado. São os Estados Unidos, que acham também que são autossuficientes, que produzem tudo, que não precisam do mercado internacional. Isso é um trabalho, vamos dizer, hercúleo para entrar no mercado. Há concorrentes fortes já, vamos dizer, se conseguiram alguns resultados, por exemplo, com organização e pressão. Veja o que aconteceu com os produtos lácteos na União Europeia, se você olha 1980, por aí, em que as exportações com subsídios praticamente acabaram, né? Então, há formas de pressionar. Nós estivemos muito presentes no mercado, na Organização Mundial do Comércio, tivemos até um diretor-geral, mas os últimos anos, vamos dizer, foram muito pouco de resultados em relação a pressões para acabar com subsídios em outros países. Esse é um trabalho também muito importante que tem que ser feito pelo governo. Não há, o setor privado pode pressionar, dizer, tem tal produto que precisa diminuir a taxa no Japão, que o Rodrigo, o Pedro apresentou muito bem, de algumas taxas muito elevadas, né? Mas o governo tem que trabalhar, e o momento sempre é atual de todas as vezes, e a gente vai conquistando coisas no processo. O caso de lácteos, eu acho que há um bom potencial, olhando mais médio e longo prazo, não curto prazo talvez, mas estruturar as organizações que trabalham com o setor tem que ajudar, e o governo, a CNA, claro, a Apex e outras organizações, temos que nos esforçar para que esse produto entre também no mercado internacional, como outros produtos que estão marginalizados hoje no Brasil. Essa é a minha opinião. Obrigada. Doutora Elísio. Pedro? Bom, eu acho que a minha fala vai totalmente em linha com o que o doutor Elísio colocou. Essa questão de acesso a mercados e de altas tarifas é uma questão que não acontece simplesmente nos Estados Unidos, não acontece só para lácteos, acontece para diversos produtos em diversos países. A maneira mais efetiva que a gente tem para nos livrar dessa barreira comercial, que é uma tarifa que muitas vezes ela inviabiliza o processo de exportação, é a realização de acordos comerciais. É um trabalho que depende de relações diplomáticas entre os governos, depende de articulação do setor privado. Então, as pessoas que estão dentro das empresas, das entidades que auxiliam essas empresas a exportar, têm que manifestar interesse perante ao governo. O governo faz um excelente trabalho quando começa a negociar acordos comerciais, mas essas negociações elas acontecem quando o setor privado se estrutura e quando o setor privado busca o seu espaço dentro
dentro do interesse do Brasil como nação. Então, é importante que a gente dê atenção para esses casos. O caso específico dos lácteos, eu não vou saber te responder de bate-pronto, Wilson, se a gente pode avançar num acordo ou não. Eu acredito que é possível, sim. O Brasil tem uma relação muito boa com os Estados Unidos, muito pragmática. Então, eu acredito que é possível, mas eu não posso te afirmar que a gente vai avançar num acordo. Eu só digo que é importante que a gente negocie, não só com os Estados Unidos. A gente precisa de uma estratégia de abertura comercial, de inserção no mercado internacional, que permita que a gente contorne todas essas barreiras que a gente sofre. Obrigada, Pedro. Já vou encaminhar para o encerramento. A gente recebeu uma pergunta até do Silvio, falando mais ou menos nessa linha também da alta tarifa que a gente enfrenta no mercado indiano, e perguntando se tem como é que a gente... há instrumentos que permitam oferecer melhores níveis de cotas e tarifas fora do acordo Mercosul-Índia. Eu acho que essa é uma fala geral, que todos concordamos aqui. Na semana passada teve bem em tempo, uma audiência pública no Senado sobre a questão de abertura comercial, e o Ministério das Relações Exteriores deu a lista de prioridades que eles estão tratando. Então, Wilson, os Estados Unidos foi falado pelo embaixador Sarkis como prioridade, tá? Para a negociação, que eles já estão em conversas não oficiais ainda, mas para que haja algum tipo de ampliação dessa relação comercial. A Índia também, Silvio, também foi citada para ampliação. Assim como a Índia, a gente tem outros acordos em que tem uma abrangência muito reduzida, então poucas linhas tarifárias, e mesmo que tenha muitas linhas tarifárias, às vezes não são as linhas tarifárias que efetivamente fazem impacto no comércio. E isso foi falado no dia que tem uma agenda negocial do governo, liderada pelo Itamaraty, para ampliação disso. Então, essa é só uma mensagem final. Eu queria deixar aqui um agradecimento a todos que participaram, um agradecimento especial aos nossos palestrantes, ao Pedro, muito obrigada. Doutora Elise, muito obrigada pela Embrapa também, não só por estar aqui hoje, mas por todo o trabalho que fez ao longo desses anos. E eu agradeço a presença de todos. Os vídeos ficarão no site, no canal do YouTube da CNA. Deixo aqui, finalizando, agradecimento especial aos outros parceiros também, Ministério das Relações Exteriores, Apex Brasil e Ministério da Agricultura. Obrigada pela participação de todos. Uma ótima tarde.